nossa Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Quem não pôde vir no culto da Santa Ceia, nem de manhã nem à noite, e não tomou a Santa Ceia, nós vamos estar oferecendo a Santa Ceia agora, logo após o culto. Aí você pode permanecer 5 minutos, que nós vamos estar servindo a ceia para você. Amém? Marcos 4, 35. Vamos ler até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, ou tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar. Um texto que fala de tempestades, de lutas, de desafios, bem semelhante ao decorrer da nossa vida, aonde nós também enfrentamos tempestades, desafios, lutas. E essa tempestade tem um diferencial, porque ela não é uma tempestade de chuva normal, não é uma tempestade de tempo igual a gente viu aí, tanta tempestade há pouco tempo atrás, onde desabou um monte de terra. Essa tempestade ela é muito previsível, porque você olha para o céu, está clarinho, e fala: não vai ter tempestade, você sai com segurança, não é? Mas essa tempestade aqui diz que era uma tempestade de vento. E ali, quando choca o ar quente com o ar frio, essa tempestade é comum de acontecer nessa região. E ela é uma tempestade que vem de uma hora para outra. A pessoa pode entrar dentro do barco, igual agora, está o céu limpinho, sem nenhuma nuvem, e daqui meia hora ela acontece. Então é uma tempestade diferente, ela é uma tempestade que é inevitável, imprevisível. Ela é imprevisível. Tem tempestade na nossa vida que é previsível. A pessoa já está vendo que está para acontecer alguma coisa, mas tem tempestade que ela vem de uma hora para outra, como essa. Imprevisível, de uma hora para outra ela chega. Você já viveu algum momento assim? Está tudo bem, de repente, de uma hora para outra chega uma notícia e abala todo mundo. Aquela tempestade de vento, de uma hora para outra, que ela não dá sinal. Ela não dá sinal nenhum, não tem nuvem, não tem nada, mas de repente ela chega. Isso aqui é o tipo de tempestade que também chega na nossa vida desse jeito. E ela é muito forte e também é inevitável. Esse tipo de tempestade, como é que a gente vai fazer para prever, para evitar que isso aconteça na nossa vida? Não tem jeito. São coisas imprevisíveis. Por mais que você seja prudente, fiel, por mais que você esteja na presença de Deus, de repente essa tempestade bate na sua porta. E a gente precisa
estar atento a isso, porque este exemplo aqui é para todos nós. A gente não está isento dessa tempestade de vento. Só porque a gente é fiel, porque a gente serve a Deus, a gente está livre dessa tempestade, ela também chega na nossa vida. Ela acontece também na vida do cristão. E essa tempestade também, quando ela vem, é incontrolável humanamente falando. Embora os discípulos aqui estivessem com muita boa vontade, ali tentando tirar a água que estava caindo dentro do barco, fazendo de tudo para aliviar aquela situação, fazendo de tudo para vencer aquela tempestade, eles não estavam tendo um resultado positivo, não ia dar em nada. Se Jesus não tivesse, aquele barco ia virar, ele ia afundar. E essas tempestades, além de vir de uma hora para outra, além de ser inevitável, ela também é incontrolável. São coisas inesperadas que podem acontecer na nossa vida a qualquer momento, e a gente está sujeito. Sabe um dos segredos de Davi? Davi não era aquele tipo de servo de Deus que na hora que a coisa começava a apertar, ele falou: opa, eu estou precisando orar. E ele ia orar. Opa, eu estou precisando buscar a Deus, porque a coisa está começando a ficar ruim. Não. Davi era aquele tipo de servo que mantinha-se em fidelidade, em oração, orava 3 vezes ao dia, independente do que estava acontecendo, porque estava se mantendo na presença de Deus, porque qualquer hora que chegasse uma luta, pegava ele pronto, preparado. Às vezes a pessoa fala assim: vamos ali orar por uma pessoa, vamos ali orar para uma família, está tendo um problema ali agora. Fala: não dá para ir assim, eu preciso me preparar primeiro. Está errado. Você tem que andar preparado, meu irmão. Você tem que estar preparado a qualquer momento. Você tem que estar armado até os dentes a qualquer momento. Sua vida tem que estar no altar a qualquer momento. Qualquer hora, fala: vamos ali orar para uma pessoa. Fala: agora, vamos lá. Você fala: ah, não, você tinha que ter falado antes para me preparar, porque agora eu estou despreparado. E esse tipo de tempestade, quando pega a gente nessa situação, é muito triste. E pegou os discípulos, mas tinham preparado ali dentro daquele lugar. E esse tipo de tempestade é muito difícil da gente conciliar. Por quê? Quando vem essa tempestade na nossa vida, a gente às vezes não consegue entender direito, porque na nossa cabeça é muito difícil conciliar obediência com tempestade. Que a gente pensa que com Deus é uma matemática lógica. Eu obedeci, só vai vir bênção na minha vida. Eu desobedeci, pode até vir tempestade. É muito fácil entender a tempestade na vida de Jonas. Facinho, não é? Matematicamente perfeito. Quem mandou ser desobediente? Deus mandou ir para um lugar, ele quer ir para outro. Deus mandou entrar num barco, ele quer entrar em outro. Deus mandou fazer uma coisa, ele quer fazer outra. É desobediente, então vai vir tempestade mesmo. Facinho de entender. Agora o difícil é entender quando Deus manda eu fazer de um jeito e eu obedeço tudo que Ele falou e mesmo assim vem tempestade. Aí a gente fala: está errado. Aí a gente sente no direito de ir lá em Jesus e fala: pera aí, só não importa que a gente pereça. A gente sente no direito de reivindicar. A gente sente no direito de chamar a atenção de Jesus. Porque eu sou obediente, eu não posso passar por isso. Trata de me abençoar, porque eu estou na obediência. Não foi o Senhor que falou para entrar nesse barco? Foi. Não foi o Senhor que falou para ir para esse lugar? Foi. Eu estou indo para outro lugar, eu entrei no outro barco? Não. Então não pode ter tempestade. Que negócio é esse? E aí a gente entra no erro. A gente vai estar equivocado. Então, meu irmão, não fala aquela frasezinha que o povo gosta de falar aí: barco que Jesus está, não tem tempestade. Isso é a maior furada do mundo. Barco que Jesus está, tem tempestade. É só não afunda, mas vai ter tempestade. Agora, barco que Jesus está, não afunda. Ele não afunda, mas que vai ter tempestade, vai.
Ah, mas se eu estiver na obediência, vai ter tempestade assim mesmo. A diferença é no final, meu irmão. A diferença é no final. E é difícil também conciliar. É muito difícil conciliar a minha emergência com a tranquilidade de Jesus. É difícil. Porque tem hora que eu estou tão apavorado, e eu estou tão apressado, e eu acho que é tão urgente, que quando eu vejo Jesus dormindo, eu falo, não tem condição, parece que o senhor não está entendendo. E é difícil conciliar a nossa emergência com a tranquilidade de Deus. E Deus sempre vai ser tranquilo. Meu irmão, nada tira a tranquilidade de Deus. Nada deixa Deus estressado. Não existe situação que falar, agora saiu do controle, agora Deus está coçando a cabeça, Deus não está nem dormindo. Sentido figurativo, tá, irmão? Deus não dorme, não. Nada consegue mexer e tirar a paz de Deus. Ele sempre está tranquilo, fala, tá tudo no meu domínio. Na hora que eu quiser, na hora de eu agir, eu vou agir, fica tranquilo. Fico imaginando Jó lá estressado, e a família, todo mundo vai falar, agora acabou, agora não tem jeito. Deus olhando lá de cima, tranquilão. Falei, depois de amanhã está resolvido, rapaz. Depois da manhã isso aí já virou. Eu estou no controle, eu estou daqui de cima, eu estou olhando todas as coisas. Meu irmão, às vezes a gente está preocupado à toa, e Deus está lá de cima tranquilão, só olhando. Você que não sabe o que vai acontecer amanhã, como é que eu vou fazer, como é que vai ser o final disso. Fica tranquilo, descansa em mim, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está olhando todas as coisas, nada foge do controle dele. E um texto cheio de perguntas, não é? Pelo menos 3 perguntas aqui bem direcionadas. E as perguntas todas ficando no ar, nenhuma teve resposta. Um monte de pergunta aqui. Aí a primeira pergunta está assim. A primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus. Foi lá. Imagina a cena. Aquela tempestade de vento, e o barco balançando, e a água entrando para dentro do barco ali, e ameaçando a vida deles, e eles naquele estresse, o coração quase pulando para fora, pegando balde, jogando água e fazendo. Peraí, faltando um aqui, cadê Jesus? Peraí, procurou, quando desceu lá, num travesseiro sossegadinho. Brincou, né? Imagina a cara dele, brincou. Só não importa que a gente morra. Só dê jeito nessa tranquilidade. Aí não, aí não dá. Foi a reclamação deles. E eles fizeram essa pergunta para ele. Só não importa que a gente pereça. Meu irmão, tem muita gente fazendo isso com ele. Às vezes está aí dando um soco para tudo enquanto é lado, está esmurrando, está esbravecendo, está ficando indignado, e depois vai orar e fala, Deus, só não olha para mim, só não me escuta, só não... Mesma coisa que eles fizeram. Porque às vezes a gente está reivindicando, meu irmão, alguma coisa que a gente sente no direito. Às vezes porque Jesus falou para a gente fazer de um jeito, a gente está fazendo. Jesus falou para a gente ir para um lugar, a gente está indo. Jesus falou uma direção e a gente está naquela direção. E às vezes a gente pensa que isso dá direito da gente reivindicar alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Mesmo que você veja Jesus dormindo e parece que ele está quieto, não está fazendo nada, pode ficar tranquilo. Na hora certa que ele falar, chega. Na hora certa que ele dá a palavra final, na hora certa que ele entra em cena, a coisa muda. Ele não perde ninguém de vista. Jesus certa vez entrou, subiu para o monte e obrigou eles a entrarem no barco e foi orar sozinho. João Batista tinha morrido, ele estava precisando ficar sozinho. Igual a gente mesmo, tem hora que a gente quer ficar sozinho, a gente quer desabafar com Deus. E aí ele mandou eles para o barco, mas Jesus já sabia. E aquele barco foi entrando para o mar adentro, e depois veio uma tempestade, e eles ficaram com muito medo, mais uma tempestade. E Jesus lá de cima do monte orando, mas não perdia eles de vista. Jesus falou, tem que ir lá. Esse barco já está balançando demais. Quando Jesus foi andando, eles assustaram, pensando que era um fantasma.
E aí Pedro, quando identificou que era Jesus, ele falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao teu encontro. Ele falou: pula, Pedro, vem embora, tem uma grande experiência. Pedro andou sobre aquelas águas. Mas quando Pedro sentiu medo, quando Pedro olhou para a correnteza, Pedro começou a afundar. Então, meu irmão, aquele barco que estava ali no meio do mar, às vezes eu pensava assim: Jesus mandou a gente vir aqui para o mar sozinho, para a gente morrer nesse lugar. Ele deixou a gente sozinho, foi lá orar, agora a gente vai perecer aqui. Então essa pergunta: só não importa que eu pereça, só não importa que eu passe essa situação, só não importa que a minha situação esteja desse jeito, só não importa com a vergonha que eu estou passando, só não importa. Não, Jesus importa. Jesus não perde a gente de vista, Ele está acompanhando. Nós somos meninos dos olhos do Senhor. Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Aí vem a segunda pergunta que fala assim. Aí Jesus já faz outra pergunta para eles. Quer dizer, um monte de perguntas. Um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. Aí Jesus fala assim: por que sois tão tímidos? Por que não tem fé? Que interessante, né? Estavam tomados pelo medo, dominados pelo medo, e sufocou a fé deles. Porque aonde a gente é dominado pelo medo, meu irmão, não tem condições da gente exercer a nossa fé. Se você é dominado pelo medo, a sua fé vai morrer. Aonde o medo sobressair a sua fé, ela não vai produzir nada. E por que eles deveriam ter fé e não medo? Por que a fé deveria ser maior do que o medo que eles estavam sentindo, sendo que as circunstâncias eram reais, sendo que ali não era brincadeira, sendo que a tempestade não era uma miragem, a tempestade era verdadeira, a água era verdadeira, o perigo estava batendo na porta, estava sentindo a morte na boca. E por que não deve ter medo? Na nossa vida é a mesma coisa. Tem situação que a gente está passando, tem situação que a gente já passou e vai passar ainda, de sentir medo. Sente sim, mas esse medo não pode ser maior do que a minha fé. Sentir medo é normal. Nós, se estivéssemos ali também, o coração disparava. Nós, se estivéssemos ali também, sentiríamos medo. Mas é a hora de provar. O medo vai chegar em qual medida? Em qual medida está a minha fé? Vai ter 2 termômetros assim. Aí sobe o nível de 1, mas se ultrapassar a fé, meu irmão, a gente ganha um carimbão de reprovado. E o medo dele sobressaiu a fé. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa provação e tempestade na nossa vida, porque quando o medo bater na nossa porta, ele não pode ser maior do que a nossa fé, porque é o momento que Deus está nos provando. Por que Deus permite uma luta e uma tempestade na vida de quem é obediente? Sendo que eu estou fazendo tudo que Ele mandou. Por que Jó fez tudo que Deus mandou, era íntegro e fiel, e a luta, a tempestade chegou na sua vida? É para provar se as circunstâncias, as dificuldades são maiores do que a minha fé. O que isso vai conseguir arrancar da minha boca? O que eu vou falar, se eu vou blasfemar? Na vida da mulher de Jó, ela foi reprovada. Abandona esse Deus seu e morre. Porque o medo dela, a decepção, o sofrimento foi muito maior do que a fé. Mas na vida de Jó, a fé dele foi muito maior do que a coceira, do que a ferida, do que o mal-estar, do que o mau cheiro que ele estava exalando diante de todo mundo. E mesmo naquela situação tão horrível, ele abria a boca para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, a minha fé é maior, muito maior do que o medo que eu estou sentindo. Mas por que eles deveriam ter mais fé do que medo? E por que Jó teve mais fé do que medo? Por 2 motivos. 2 motivos que nós também temos para que a nossa fé seja maior do que o medo. Primeiro, eles tinham a palavra de Deus mencionada sobre a vida deles. Eles tinham a palavra liberada sobre a vida deles. Jesus, antes de entrar naquele barco, falou: vamos entrar nesse barco e chegar do outro lado. Pronto, foi a palavra de Jesus.
Agora pode vir tempestade, pode vir o que for, ela não pode ser maior do que a palavra liberada sobre a nossa vida. Meu irmão, se Deus já liberou uma palavra a seu favor e disse: você é meu, você está marcado, você é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Acabou a circunstância, o mundo pode falar qualquer coisa, mas Deus já falou na frente que você é vencedor, não tem jeito. Ele chegou primeiro. Tem a palavra de Deus sobre a sua vida. Deus já falou: você é menina dos meus olhos, eu cuido de você. Eis que eu sou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Quanta palavra nós temos liberado sobre a nossa vida, mas essa palavra tem peso para você, porque essa palavra foi liberada sobre a vida deles. Depois veio os desafios, depois vieram as circunstâncias, depois veio o medo, para desafiar a palavra de Deus. E esse desafio estava vencendo. O que é maior na sua vida? As circunstâncias e os medos que tentam colocar na sua vida, ou a palavra que Deus já liberou de vitória sobre você? Eles tinham outro motivo, para que não tivesse medo, mas tivesse fé. Porque além de ter a palavra liberada sobre a vida deles, tinha a presença de Jesus naquele barco. Não foi que Jesus liberou a palavra e falou: vai, já seria suficiente. Mas Jesus liberou a palavra e Ele estava presente. Meu irmão, Jesus não te deu só uma palavra, Ele está presente na sua vida. A presença dEle é real na nossa vida em cada momento. Eis que eu sou presente, não é? Ele é socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. A presença dele, meu irmão. Às vezes você está lá no trabalho, você pensa que a presença de Deus é só na hora do culto. Às vezes a pessoa pensa que a presença de Deus é só no culto de oração, é só na vigília. Mas a presença de Jesus é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá no seu estudo, é lá no curso que você está fazendo, qualquer lugar. A presença de Deus, ela é real na nossa vida. E tinha uma palavra de Deus liberada sobre a vida deles, e tinha a presença de Jesus. Dentro daquele barco tinha duas coisas: tinha a presença da tempestade e tinha a presença de Jesus. Mas eles começaram a dar mais ouvido para a presença da tempestade do que para a presença de Jesus. Eles começaram a dar mais ouvido para a palavra da tempestade do que para a palavra de Jesus. Essa pandemia tem gente dando muito mais ouvido para a Rede Globo do que para a promessa de Deus na sua vida. Tem gente dando muito mais ouvido porque a mídia fala do que porque Deus está ministrando na sua vida. Tem gente atendendo, cedendo muito mais ao medo do que a fé que Deus já criou dentro do seu coração. A fé agora não dá não. Eu vou ficar quietinho, não tem fé não. Quando acabar a pandemia eu volto a falar que tem fé, porque agora não é brincadeira. Quem falou que fé é brincadeira? A presença de Deus é a coisa mais real do mundo, mais real do que esse ar que a gente está respirando. E aí vem a terceira pergunta, que eu acho ela triste. A pergunta dos discípulos, que depois que Jesus manda acalmar aquela tempestade, depois que ele entra em cena, eles falam: quem que é esse que até o vento obedece? Que pergunta triste. E também acontece no nosso meio. Tem gente como esses discípulos que já caminhavam com Jesus, que já andavam com Jesus, que alimentavam de Jesus, que aprendiam de Jesus, mas quando chega nesse momento, fala: quem é esse que até o vento obedece? Ele aprendeu, viu, contemplou tanta coisa que Jesus faz e depois fala: não, até o vento obedece. Isso é triste. E tem gente que também hoje caminha com Jesus, vem na escola dominical, congrega, tem experiência com Jesus, aprende de Jesus, alimenta de Jesus,
e não sabe que Jesus é esse que é capaz de acalmar uma tempestade. E ele ainda não sabe que esse é aquele que pode mudar seu casamento. Não, quem é esse que até muda o casamento? A quem é esse que até muda minha vida financeira? A quem é esse que até me enche do Espírito Santo? Às vezes não sabe. E Jesus deve ter olhado e falado: quem é esse que até o vento obedece? Até você para mim não é nada. Eu estou aqui pronto para fazer muito mais, infinitamente mais do que você pode pensar. E você está abismado de eu parar um ventinho. Isso para mim não é nada, você não me conhece ainda. Parece que você não aprendeu nada. E às vezes, meu irmão, a gente está com Jesus, Ele está no nosso barco. Mas às vezes a gente ainda não sabe que Ele pode cessar essa tempestade, que Ele quer cessar essa tempestade, que Ele quer mudar a nossa vida, que Ele quer trazer tranquilidade aonde não tinha, que Ele quer trazer paz aonde não tinha, que Ele quer trazer experiência, porque naquele momento que acalmou aquela tempestade, a paz reinou. Eles tiveram uma nova experiência. Eles concluíram o projeto, a vontade de Deus, que já tinha falado que ia entrar no barco e ia sair do outro lado. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus é liberada sobre a sua vida. E Jesus está no seu barco. Então, se Ele falou que vai sair do outro lado, para de olhar para a luta. Vai chegar lá em nome de Jesus. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus, quando a gente manda entrar num barco, não é para afundar no meio do caminho, não é para parar no meio do caminho, não é para ficar no meio do caminho, não, é para chegar do outro lado, tem um objetivo, tem um alvo. Deus coloca a gente numa história, é para a gente vencer. Deus não jogou Davi no meio daquela arena ali, com aquele Golias de todo tamanho, não foi para ele ficar envergonhado, o nome dele ser glorificado, porque Deus entra em cena na nossa vida. Vamos ficar de pé. Nosso tempo esgotou. Deus, nós te louvamos, que o Senhor está no nosso barco. É isso que faz diferença na nossa vida, Pai. Nós vencemos não é porque nós somos bons, somos os melhores. Não, a gente é fraco, a gente é defeituoso, a gente é problemático, mas o Senhor é bom. Às vezes a gente reclama do que não precisa, a gente olha mais para a luta do que para a promessa, a gente também fica apavoradinho, a gente também fica estressado, a gente também faz igual aqueles discípulos, mas o Senhor é bom, o Senhor está no nosso barco. Mesmo vendo os nossos defeitos, mesmo a gente fazendo às vezes tudo errado, o Senhor vem e nos abençoa. Ó Deus, acalma tempestades nessa manhã. Pessoas que às vezes estão passando tempestade interna, tempestade familiar, tempestade, ó Pai, financeira, tempestade, Senhor, psicológica. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor dê força, acalma essa tempestade, para que cada um dos nossos irmãos venha viver essa experiência maravilhosa, de ter a segurança de que o Senhor está no barco. Mesmo dormindo, o Senhor estando no barco é suficiente para nós. Porque às vezes tem gente que quer ver muita coisa, quer ver muito raio, quer ver muito fogo, quer ver muita coisa, mas não precisa. Basta ver o Senhor dormindo, mas saber e ter a segurança que o Senhor está deitadinho no nosso barco é suficiente, Pai, para nos dar segurança. Nos dá a tua bênção, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos, abençoa o almoço, abençoa o culto logo mais à noite. Nos leva em paz, debaixo das mãos poderosas do Senhor, nos dando a paz, a graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.